pensam dessa forma. Chegar ao ponto, eu prometi não falar, mas tenho que falar, chegar ao ponto de alguém pegar uma fotografia, porque eu estou rindo com o governador, e explorar aquilo, dizer que agora a oposição é de uma imbecilidade que não faz tamanho. Não faz sentido. E aqui, para quem não sabe, no momento em que ele riu e eu também ri, foi que eu disse para ele, se você der aumento para a Polícia Civil, nós vamos paralisar a cidade. Aí foi quando ele botou a mão no peito e a foto mostra isso. Pô, me ajude, fraco. Foi ajudar porra nenhuma. Nós somos amigos, mas institucionalmente nós somos adversários. Essa foi a frase. Aí alguém tentar explorar isso politicamente é de uma... Bom, já disse a palavra. Idiotice que não tem tamanho. Nós só vamos conseguir alguma coisa se nós estivermos unidos. Eu tenho discordância de vários que estão aqui. De vários. Não concordo da maneira como querem fazer política. Mas nós temos que estar juntos de qualquer forma. Eu estive essa semana numa conversa muito longa com a Polícia Militar. E a minha maior preocupação era com a questão da saúde na Polícia Militar. Me garantiram que os pagamentos estão sendo feitos, me garantiram que o pagamento Santa Lúcia, e tem 2 hospitais atendendo a PM, está em dia com o pagamento. O grande problema é que existe dívida do passado, mas 2014, 2015 está tudo em dia, e as dívidas do passado, que todo mundo sabe que tem um certo superfaturamento, a Polícia Militar está relutante em pagar, mas mesmo assim está pagando em prestações. E volta e meia, a gente sabe que os donos dos hospitais ficam pressionando a Polícia Militar. E pressionam também com essas questões de ficar dizendo, não vai ter atendimento, vai acabar o atendimento dia tal. E na verdade, quando recebem o pagamento, retiram aquelas malditas placas. O que eu estou fazendo, e aí gostaria de depois de uma reunião maior, e eu recebi o sinal verde da Polícia Militar, é que nós temos que trabalhar, procurar ver um plano de saúde empresarial. Não adianta, a coisa pública parece que é amaldiçoada, não funciona de jeito nenhum. E eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir um plano de saúde, Sansão, empresarial, se você tiver que complementar com 100, 200, 300 reais, eu acho que você vai complementar. O grande problema, e aí nós temos que realmente entender, é que se o plano seria fácil se fosse você, sua esposa e um dependente. Mas tem gente aqui que tem, aqui não sei, mas tem gente, o Sansão deve ter uns 20 filhos. E aí, não consegue, as empresas não aceitam esse plano de saúde com um dependente, com 15, 20 dependentes. E vocês sabem que no passado, por causa da política, alguém abriu, acho que modificou a lei, sabe? E aonde, por exemplo, a lei permitia que fosse dependente filho, esposa, filho, sogra, e acabou. Não é isso? Mãe, pai, mãe. Pai e mãe. Aí, teve alguém, um comandante, que falou, não, eu vou abrir para todo mundo. Aí, meu amigo, nós tínhamos 180 mil prontuários, passou para... Porque até amigo do cunhado estava inserido lá. E isso tudo gera gasto e nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública. Então, essa questão do plano empresarial, eu acho que é a única saída. Parece-me também que eu não acredito muito nessa tal de OS, mas parece que tem uma que vai
vai assumir o nosso hospital, e que agora é um embrião, ninguém sabe como é que vai ser. Nós precisamos pelo menos dar um tempo para que isso aconteça, né? Para a gente ver qual vai ser o atendimento. É bem verdade que com aquela estrutura, muitos donos de hospitais não vão aceitar, não vão querer que nosso hospital dê certo. Por quê? Porque pequenos atendimentos poderão ser feitos naquele hospital. Pequenos atendimentos, que às vezes vai lá para o Santa Helena, o cara toma um comprimido e eles cobram R$ 1.500. E isso tudo gera gasto, tanto para a PM quanto para o bombeiro. Situação salarial. Essa é a questão principal. Primeiro, quero dizer que muita gente faz comentários sem ter conhecimento de causa do que acontece na verdade. Você sabe que foi votado vários aumentos salariais aqui na Câmara Federal. Dentre eles, o aumento dos militares federais, e inseriram os militares dos ex-territórios. Eu questionei o líder do governo na mesma hora. Ele falou: deputado, que a informação que nós temos é que nos últimos aumentos que vocês tiveram, não foi permitido o aumento ser estendido para os militares dos ex-territórios. Mentira. Porque tem um dispositivo na nossa lei 12.086 que fala que toda vez que houver aumento para nós, tem que haver para os ex-territórios. Não é isso? E nós, há muito tempo, não concedemos aumento no nosso soldo, exatamente para não ser extensivo aos militares dos ex-territórios. Por isso que eles preferiram a bancada dos ex-territórios, que é bem maior do que a nossa, que só tem 8 deputados, fizeram uma negociação e pediram o aumento deles lá junto com as Forças Armadas, para não nos causar qualquer tipo de transtorno. Aí eu vi os comentários em algumas redes sociais: por que o deputado não fez nada, ninguém fez nada, o aumento estava saindo e ninguém fez nada. Primeiro, a iniciativa é do governo, é do executivo. Qualquer iniciativa de parlamentar é vício de origem, não pode ser aprovado. A prova disso, quem foi o relator do aumento dos militares? Deputado Exalci Lucas. Por que o Exalci então não acrescentou militares do Distrito Federal, se ele era o relator? Cadê o Jabá? Não está aí? É porque não podia. Jabá está aí, não? Está no hospital. Pois é, ele podia perguntar. Já que ele gosta de fazer vídeo dizendo que está trabalhando, etc, 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 com os deputados Exalci, por que não pergunta: deputado Exalci, o senhor foi o relator? Por quê? Ó, acabou de chegar, falando do diabo, ele aparece ali, ó. Por que não perguntou então para o deputado Exalci: Exalci, por que você não fez a emenda para estender para os militares do Distrito Federal? Porque não pode, simplesmente por isso. Então, antes de vocês criticarem, eu aceito crítica sim, mas no dia que eu tiver errado, nós conversamos, eu falei com o Bessa, eu falei com o Rogério Rosso, falei com todo mundo, falei: como é que vai ficar a nossa situação? Olha, não tem como colocar aqui. E não tinha realmente. Procurou-se uma mensagem do Executivo do Distrito Federal. O governador Hollenberg agoiandou, não mandou, não chegou mensagem, não tinha mensagem. Se não tinha mensagem, que seria o movimento inicial, e aí ficamos nessa situação. Votamos um aumento, parece que 18% em 4 anos, é o aumento, é a migalha que deram para os militares federais. Nós temos, no dia 5, no dia em setembro, vai encerrar a nossa última
parcela dos 5% no auxílio moradia. Auxílio moradia? 10%. Quanto? 7%. Quer dizer, isso está entalado, porque quando eu fui falar em aumento, na mesma hora o Michel ligou lá para o ministro do Planejamento, e o ministro do Planejamento falou, não, eles têm um aumento na pauta. E eu falei, mas que aumento? Era esse 7% que estava previsto, que está previsto e foi concedido em 3 anos, 4 anos, não sei, 4 anos. Então, nós não podemos esquecer dessa situação. Em setembro, tem uma parcela de 7%. É bem verdade que com esse reajuste, a Polícia Militar e a Polícia Civil se equiparam, pelo menos inicialmente, os salários. Qual é a diferença? A diferença é que a Polícia Civil, em 13 anos, alcança o patamar máximo. E nós, só depois de 25 anos, e olha lá, que chega ao patamar máximo. Essa é a diferença, e que nós temos que corrigir, só tem uma fórmula, é na reestruturação através de promoção. Nós temos que tirar essas amarras de dentro da nossa legislação, que essa questão de interstício, essas coisas todas, isso tem que ser tirado, que é o que nos prejudica. Portanto, não há nenhuma previsão de aumento no presente momento. Não há. Nessa conversa que eu tive com o governador Hollenberg, casual, eu fui no plenário do Senado. Quando eu cheguei lá, estava se votando um projeto, negócio do Simples, sei lá, e ele estava lá. E no momento que eu estava conversando com o Caiado, foi quando ele veio falar comigo e quando tiraram as fotografias. Nada a me constranger ou nada a reparar, não tem nada. Eu aqui, eu não, todos os políticos, não pensem vocês que os políticos são inimigos dos outros, não, gente. A gente briga lá, xinga, faz o diabo lá na tribuna, quando desce da tribuna, a gente se conversa, vai no cafezinho, a gente se conversa. São exceções os casos em que nós somos adversários ou inimigos. Leia-se: Fraga e Jean Willis, Bolsonaro e Jean Willis, Fraga e Jandira Fegali. É aí que vocês vão ver que há uma animosidade, não é nem inimigo, uma animosidade. A Lei 12.086, ela precisa realmente de alguns reparos. Houve também uma crítica muito feroz, porque o bombeiro tem as suas promoções em 2 anos cabo e 4 anos sargento, não é isso? Digamos, 2 anos cabo, 4 anos sargento. Sim, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Só que é o seguinte, isso tem uma previsão legal para isso. O que ocorre é que na nossa lei, na 12.086, quando foi feita a lei 12.086, a Polícia Militar não tinha um dispositivo como esse. E o bombeiro mostra que cuida da sua instituição, mostra que tem preocupação com seus integrantes, falou, não, vamos deixar isso aqui até que venha uma outra e revogue. E não se revogou. Malandramente. Eu não diria malandramente. Para o bem, para o bem. Para o bem. É. Espertamente, de forma correta, pensando no seu efetivo, o bombeiro fez isso. Se fosse uma PM, o cara dizia, não, corta isso aí. É assim. É verdade. É assim que acontece com relação à Polícia Militar. Então nós temos que realmente fazer uma revisão, e aí eu vou devolver a vocês, que são os mais interessados e são os mais esmiuçadores da legislação, para me trazer essa sugestão, Alberto. Traga a sugestão, entendeu? Para a gente entrar com o projeto, desde que não gere despesa. Se gerar despesa, tem que ser executivo. Ok? O deputado não pode fazer projeto de lei que gere despesa. Isso é inconstitucional.
Eu queria fazer um pedido especial. Esse é um pedido especial. A gente tem visto que a maior mobilização que já aconteceu da PM e do Bombeiro, ela se deu graças à mobilização nas redes sociais. E eu queria pedir, fazer um apelo, para que a gente imediatamente, não precisa ser todo mundo não, gente, mas que alguém se responsabilize para criar grupos. E eu gostaria de um grupo que tivesse 10 representantes de cada unidade. 10 representantes de cada unidade. Hoje o WhatsApp permite 256, não é isso? Então, alguém fazer um grupo, vai no 8º batalhão, pega 10 caras desses mais ativos, mais preocupados com a situação, vai do 2º batalhão, forma um grupo, que é a partir daquele grupo é que nós vamos começar a nos organizar. Eu só vejo uma solução para nós. Nós temos que mostrar a nossa força. Não vejo outra solução. E vai ter que ser na marra, organizados. Não vou liderar movimentos de greve de forma irresponsável para amanhã meu gabinete estar com fila porque o cara está sendo excluído. Não vou. Isso é irresponsabilidade e a gente sabe que enquanto existir essas amarras, é por isso que nos sacaneiam, é por isso que nos apertam e nos prendem, porque sabem que nós estamos presos a um maldito regulamento que traz amarras e que nos diferencia de todos os outros. Se nós fizermos movimentos, nós somos presos, excluídos, né? Deputado, por isso que a gente montou o grupo das esposas, porque como o PM em si não pode lutar, a gente montou para lutar em prol... Lindalva, eu tenho muito carinho por vocês, acho que vocês realmente se expõem por causa dos maridos, mas eu já estou naquela idade que nós não podemos mais nos acovardar não, nós temos que ir para a linha de frente mesmo. Vocês vão ajudar, o movimento de vocês incomoda os governantes, mas eu quero dizer aqui o seguinte: 5 de julho eu acho que é uma data boa para a gente dar um prazo para o governo apresentar alguma coisa para nós. Se não apresentar alguma coisa para nós até o dia 5 de julho, aí esses grupos já em pleno funcionamento, aí nós vamos convocar uma Assembleia Geral na Praça do Relógio e com indicativo de fazer uma manifestação. Qual é a manifestação? Eu sempre digo isso, não adianta o Jabá subir no carro de som e dizer vamos fazer tartaruga. Não faz, não faz. Eu conheço meus policiais, nós não fazemos esse tipo de coisa. Você fala aqui, vou fazer, mas quando a ocorrência passa na sua frente, você não resiste e você acaba fazendo, prendendo e fazendo a devida autuação. Então não adianta a gente falar que faz, porque não faz. Agora, independente de anunciar greve, independente de qualquer coisa que a gente possa deixar a sociedade apavorada, nós podemos anunciar um dia de não comparecimento ao quartel. A maioria aqui já está bem idoso, já está bem crescido. Alguém aqui terá qualquer tipo de problema se no dia 4 de julho, no dia 5 de julho, a gente fizer uma assembleia e decidir que no dia da Olimpíada nós não vamos trabalhar. Não precisa doar sangue não. Seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia. Agora, mas aí vai causar problema lá no hospital. Você sabe qual é o problema? Você fica em casa, velho. Você sabe o que é que você vai responder? No máximo, falta ao serviço. Mas isso tem que ser geral. Isso tem que ser geral. Não é possível que o cara te esteja querendo ser respeitado por qualquer governo,
por qualquer governo, não tem a coragem de, num dia pré-determinado por nós, pela Assembleia, dizer: hoje eu não vou trabalhar. E aí, pode ter certeza, são 14 anos de mandato de deputado federal, são 4 mandatos de deputado federal. Eu tenho andado um pouco por esse país, vendo os movimentos de greve da Polícia Militar. O único que pode dar resultado é esse nosso. Eu estou começando uma caminhada longa, difícil, mas eu não suporto mais ver a Polícia Militar ser execrada do jeito que vem sendo diariamente nos jornais do nosso país. É o policial que age no estrito cumprimento do dever legal e a imprensa espera primeiro a opinião do povo. Se ninguém se manifestar, pau no policial. Nós temos que ser respeitados, nós não somos respeitados. Isso, exemplo, São Paulo. Uma criança de 10 anos, uma criança de 2 anos, mas que sabe apertar o gatilho. E apertou. Se tivesse matado o policial, só vale quando mata. Como disse uma procuradora imbecil, que vocês devem ter em várias gravações, o policial tem que esperar o bandido atirar no rabo dela. Ô gente, nós temos que nos mobilizar, nós temos que fazer alguma coisa. Agora eu estou vendo nas redes sociais a indignação de um policial civil, porque há a possibilidade da Polícia Militar fazer os termos circunstanciados. Os termos circunstanciados, meus amigos, é um grande passo para que a gente passe a ter poder, ser respeitado. E aí sim, uma greve, nossa, uma paralisação, vai ter um resultado, uma consequência desastrosa. Porque 80% das ocorrências policiais hoje que a gente vai para a delegacia poderão ser resolvidas pelo jabá na rua com um tablet. Né? Ali ele marca audiência com o juiz, faz tudo. Quem é que ganha com isso? Sociedade. Sociedade. A Polícia Civil está contra isso. Quando foi feita a Lei 9.099, foi feito com essa finalidade. Com a finalidade de agilizar o processo. E não uma viatura ir para uma delegacia e ficar 4, 5 horas esperando a boa vontade do delegado. Quando vem, né? Quando vem. O delegado volta do almoço. Exato. Então, por isso que eles estão preocupados. E digo, em mais de 10 estados brasileiros, já existe isso. Mas eles agora estão preocupados por uma razão muito simples. Tem um movimento muito forte aqui nesta casa para a gente criar o ciclo completo. O ciclo completo é aquele que você prende e você leva até o juiz. A polícia faz tudo. A polícia pode prevenir, pode reprimir, pode investigar e é quem leva ao juiz. É uma coisa mais para o futuro? É. Mas a Lei 9.099 já é coisa antiga. E a Associação Nacional dos Delegados entra na justiça para não permitir que se faça os os TCO. Nós não podemos abrir mão dessa luta também. Então, senhores, o PL 257, que era aquela malvadeza, aquele desastre contra os militares do Distrito Federal e do país inteiro, esse está morto. Vai, antes que alguém fale botocas, vai ver na pauta. Projeto 257, mas só vai tratar da renegociação da dívida do governo dos governos estaduais com os governos federal. Só isso. Já conversei com o Espiridião a mim, ele está consciente disso, não haverá mais aquele pacote de maldades que vinha. E o 3123 também está fora de questão. Agora, por que é que nós temos que estar juntos e organizados? E podem ter certeza, meus amigos, na hora que a gente chamar vocês para comparecer aqui,
perca um dia lá e venha. É importante para nós. Essas galerias, quando ficam lotadas, os parlamentares repensam na hora de votar. Pode ter certeza disso. Podem ter certeza disso. O que eu acho que vão fazer contra nós? Contra todos. E aí vem a minha razão pela qual eu nunca fui favorável à desmilitarização. Por causa da previdência dos militares. Estão querendo mexer nela agora. Estão querendo mexer nela. E aí onde vai ser uma briga dura. Porque as aposentadorias especiais, elas estão com os dias contados. Vou dar um exemplo. E num país mergulhado, com 170 bilhões de déficit, a França quebrou o seu país, a sua previdência quebrou, a Grécia e vários países da Europa, e eles alegam que é em cima das aposentadorias precoces. Imagine um professor, começa a dar aula aos 20 anos de idade. Com 45 anos de idade, ele está aposentado. 45 anos. E o pior, é uma aposentadoria ruim e ele continua trabalhando. Então, se ele continua trabalhando, por que aposentar? Esses são os argumentos que vão usar. É bem verdade que no nosso caso, nós temos aí alguém, acho que é um coronel do Rio de Janeiro, fez um arrazoado maravilhoso, falando que a gente se aposenta com 30 anos, mas aí colocou as horas extras, os serviços, né, as escalas, Carnaval, muito bom. Ano Novo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é uma coisa fantástica. E não tenha dúvida que eu usarei exatamente aquilo que o coronel do Rio de Janeiro fez para a gente contestar a questão da aposentadoria dos militares. Outra coisa que me preocupa muito é o princípio da paridade que não está sendo observado. Tem que parar com essa coisa de só conceder aumento para a PM quando não vai alcançar. Não, vamos tirar aqui os inativos. Todo mundo um dia será inativo. E nós não podemos continuar com a situação que está começando a se aproximar. Um soldado da ativa está ganhando já quase igual um sargento da reserva. Os pensionistas. Não dá para a gente pensar dessa forma, gente. Não, é para poder sair o aumento, nós vamos ter que sacrificar os inativos. Quem está na ativa, a sanção fala, não, vamos sim, vamos nessa. E a gente esquece os nossos inativos. Olha, eu, no dia 2 de junho, eu fiz 60 anos de idade. Não estou mais na idade de ficar brincando com certas coisas, não. Eu pedi essa reunião para tirar de vocês o que é que vocês querem de mim. O que é que vocês querem que eu faça. Agora, se vocês querem que a gente juntos, todo mundo, sem olhar para o próprio umbigo, juntos pela instituição Polícia e Bombeiro Militar, se vocês querem alguém que possa chegar ao presidente Michel Temer, que possa ser chamado, vai estourar uma greve dia tal, vamos chamar alguém que responda pela categoria. Me chama, eu preciso desse respaldo. Se eu não tiver, não adianta a gente estar falando aqui, gente. Não adianta. Não vou criticar, não. Mas teve um movimento que vocês fizeram que foi maravilhoso. Praça do Relógio com mais de 10 mil pessoas. O governador Aguinaldo estava já de joelho. Chamaram um grupo para negociar e literalmente o grupo fraquejou e não tirou nada deles. É culpa do grupo que negociou? Não sei, porque talvez não tenha experiência. E eu lembro que na época eu falei, leve o João de Deus, pelo menos é porra louca, mas sabe pedir, sabe negociar, não se incomoda com a presença de um governador
e não aconteceu nada. Quando você faz um movimento frustrado, quando você faz um movimento com muita gente participando e as negociações são frustradas, a consequência é a desmotivação. Quanto tempo depois para reconstruir já está? Você sabe disso? Quanto tempo se levou para começar, pessoal, vamos na reunião na Praça do Relógio? Não vou não vai dar em nada mesmo. O governador disse para mim, sorrindo, Polícia Militar não vai fazer greve não, Fraga. Ao invés de todo mundo estar preocupado com o que ia acontecer, não, estavam preocupados com a fotografia, nós dois sorrindo um para o outro. Como se tivesse duas bichas ali, não. Estava num clima de harmonia, sim. Agora, ele sabe da intenção. Eu vou até ler uma coisa aí, olha só. Eu achei interessante uma coisa. Isso aqui foi uma espécie de uma informação que chegou para um amigo meu. Tranquilidade militar, essa semana teve várias reuniões visando as Olimpíadas lá no QG do Exército. E nessas reuniões falaram o que fazer se as polícias pararem. Olha, estão temendo que o Fraga delibere um movimento que inicie em Brasília e se estenda por outros estados. Já estão preparando as tropas para atuar no DF caso a PM venham parar. Isso aqui é do Ministério do Exército. Vocês entenderam o alcance disso ou não? É isso. Não adianta a gente fazer um barulho danado, não sei o quê, não, vamos ser pragmáticos. Qual é o nosso objetivo? É que a gente tenha um reajuste salarial, é buscar um plano de saúde decente e pelo menos que nos reponha a inflação. Reestruturação, eu falei. Isso nós temos que ter isso em mente. Eu recebi informações. Aliás, o deputado Bolsonaro me telefonou dizendo: Fraga, o que é que eu faço com relação ao código de ética que eu sou o relator? Eu digo: eu quero que aprove. Esse código de ética é o de Brasília, acabando com a prisão disciplinar, etc, etc. Tratando o profissional, o operador de segurança pública com decência, com respeito e com decência. Aí me falaram ontem que estão tratando de um projeto de novo regulamento disciplinar na PMDF. Alguém sabe dizer alguma coisa? Quem é que está fazendo isso? Não sabe, não? A gente sabia de um do QG da Polícia Militar dos oficiais. Se tiver outro, está escondido. Que seja o código de ética. O código de ética, sim. Mas estão trabalhando isso, parece que lá na Casa Militar. Na Casa Militar. Nós precisamos, é o que eu disse, olha, se não querem me mostrar, não tem problema. Por quê? Vai vir para onde? Não vai vir para cá? E na mesma hora pega a relatoria, acabou. Aí, né, a coisa pode andar dessa forma. Eu vou. Valeu. Tipo, já tem uma comissão formada para mudar os uniformes novamente. E aí. Essa história de mudar a farda de novo. Uniforme? Vão querer mudar de novo. Eles não pediram, mas eles não levam em consideração nada. Eu vou começar a abrir para vocês falarem, para a gente ver se a gente chega a algum. Pode falar. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o deputado pela iniciativa e a todos os companheiros que estão aqui presentes. E antes eu